Desbloqueie seu potencial. Com mindset de abundância e alcance o sucesso. Você já reparou que existem pessoas que, mesmo enfrentando desafios enormes, parecem ter uma força invisível que abre caminhos, cria oportunidades e transforma tudo o que elas tocam? E, ao mesmo tempo, existem pessoas inteligentes, talentosas e trabalhadoras, mas que simplesmente não conseguem sair do lugar? O que separa esses dois grupos não é sorte, não é dinheiro, não é privilégio, é mindset. Mais especificamente, mindset de abundância. E respira um pouco aqui comigo, porque isso não é uma frase bonita de autoajuda. É uma realidade científica, comprovada pela neurociência, aplicada pelos maiores bilionários do mundo e presente em todas as empresas que criam riqueza em escala global, como Apple, Amazon e tantas outras que você admira. E aqui vai a verdade que ninguém tem coragem de dizer. Você pode ter estudo, pode ter experiência, pode ter boa vontade, mas se sua mente ainda estiver presa em escassez, você estará dirigindo sua vida com o freio de mão puxado. Hoje, neste vídeo, eu quero te mostrar como liberar esse freio. Como destravar aquilo que já é seu por direito, mas que sua mente ainda não te permitiu acessar. Porque o sucesso não vem de fora para dentro, ele explode de dentro para fora. E quando isso acontece, o mundo não tem escolha. Ele abre espaço para você. Prepare-se, porque hoje você vai enxergar sua vida com outros olhos. Você vai entender por que algumas pessoas prosperam com naturalidade, enquanto outras lutam a vida inteira. E, acima de tudo, você vai descobrir como ativar o seu próprio estado mental de abundância, aquele que desbloqueia portas, acelera resultados e transforma simples intenções em conquistas reais. Vamos começar. Tópico 1. O despertar da abundância. Quando sua visão interna se torna maior que seus limites. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um faro quase sobrenatural para oportunidades, enquanto outras, mesmo fazendo tudo certo, continuam presas no mesmo lugar? Talvez você já tenha sentido essa frustração. Trabalhar, se esforçar, estudar, melhorar e ainda assim parecer que a vida não acompanha o seu ritmo. É como dirigir com o freio de mão puxado sem perceber. Você acelera, o motor grita, mas o carro não anda. E o ponto crucial é que o freio não está no mundo nem nas circunstâncias. Ele está na sua mente. Não por incapacidade, mas por condicionamento. Simplesmente porque você aprendeu a ver o mundo de um determinado jeito. E enquanto esse jeito estiver baseado na escassez, nada que você faça vai ultrapassar o limite invisível que você mesmo criou. Mas quando você desperta para a abundância, tudo começa a mudar com uma velocidade quase assustadora. A verdade é que você não vive a vida que quer, você vive a vida que acredita ser possível. E isso não é filosofia barata, é neurociência pura. O cérebro humano opera como um filtro que seleciona, interpreta e organiza a realidade conforme suas crenças dominantes. Se você acredita que o mundo é difícil, seu cérebro confirmará essa dificuldade. Se acredita que dinheiro é escasso, verá apenas falta. Se acredita que sucesso é para poucos, automaticamente se coloca fora desse grupo. Só que o contrário também é verdadeiro. Quando você começa a internalizar que existe abundância, que existe espaço para crescer, que existe oportunidade suficiente para você prosperar, seu cérebro ativa outro sistema, outro modo de operar, outra percepção. E essa mudança muda tudo. É por isso que pessoas como Steve Jobs, fundador da Apple, se tornaram ícones tão marcantes. Jobs não era apenas inteligente, ele enxergava o mundo com lentes de possibilidade. Quando ele olhava para uma tecnologia inexistente, não via impossibilidade, ele via inevitabilidade. Sua mente já habitava o futuro antes que ele existisse. E é impressionante perceber que a Apple não nasceu de um plano detalhado nem de milhões em investimento. Nasceu da convicção inabalável de que era possível criar algo revolucionário mesmo dentro de uma garagem, com poucos recursos, com incerteza total. Jobs expandiu a visão interna e, como consequência, expandiu a realidade externa. E essa é a essência da abundância. O mesmo aconteceu com Jeff Bezos, criador da Amazon. Quando todo mundo duvidava da internet, ele acreditou. Quando diziam que livros não podiam ser vendidos online, ele insistiu. Quando previram falência, ele enxergou expansão. Bezos tinha uma mente treinada para identificar possibilidades onde outros viam limitações. Ele não esperava segurança para agir. Ele criava segurança através da ação alinhada à sua visão de abundância.
E é exatamente esse tipo de mentalidade que constrói impérios. Mas talvez você pense que não nasceu com esse talento, essa coragem ou esse timing visionário. A verdade é que ninguém nasce pronto. A mentalidade de abundância é construída, cultivada, alimentada diariamente. E é aqui que entra o despertar. Não é um momento mágico, mas um ponto de virada interno. É quando você percebe que sua vida está limitando-se não porque falta oportunidade, mas porque falta espaço dentro da sua própria percepção para que as oportunidades se manifestem. A mente em escassez cria resistência. A mente em abundância cria fluxo. Pense em momentos da sua própria vida em que você estava confiante, vibrando alto, com uma sensação interna de vai dar certo. Observe como as coisas pareciam se encaixar sem esforço. O que mudou não foi o mundo, foi você. Seus pensamentos estavam alinhados com expansão, não com medo. Seu corpo estava em estado de abertura, não de proteção. Suas ideias fluíam, sua intuição funcionava, você acessava um nível diferente de clareza. Isso não era coincidência, era abundância operando na prática. Quando você está nesse estado, você não apenas vê oportunidades, você as cria. E aqui está uma verdade emocionalmente poderosa. Você não está lutando para alcançar o sucesso. Está lutando para se tornar a pessoa que acredita ser digna dele. Existem portas que só se abrem quando você expande por dentro. Existem oportunidades que só se revelam quando você amadurece mentalmente para recebê-las. Existem conexões, ideias, possibilidades e caminhos que simplesmente não aparecem, até que você se torne a versão que é capaz de reconhecê-los. É por isso que mudar sua mente muda sua vida. É por isso que mudar seu padrão mental transforma o que você atrai e o que você cria. A partir do instante em que você decide abandonar o medo e se mover pela expansão, sua existência começa a responder. Seu olhar muda, sua postura muda, sua energia muda, seu comportamento muda. E quando seu comportamento muda, seus resultados mudam, inevitavelmente. Pessoas em abundância tomam decisões diferentes, conversam de maneira diferente, agem de forma diferente. Elas não perguntam, e se der errado? Mas, como posso fazer dar certo? Elas não pensam, não existe espaço para mim, mas eu posso criar espaço. Elas não esperam permissão do mundo, elas se autorizam internamente. E algo ainda mais profundo acontece, você para de se comparar. A comparação é filha da escassez. Você só compara porque acredita que há pouco. Porque acredita que, se alguém tem, você terá menos. Mas quando você integra a abundância, você percebe que o universo não funciona como um bolo dividido em fatias finitas. Ele funciona como um campo infinito de expansão. Quanto mais você cresce, mais espaço existe. Quanto mais você prospera, mais prosperidade está disponível. E quando você entende isso, a inveja desaparece, a competição perde sentido, a pressa vira confiança e o medo se dissolve aos poucos. O despertar da abundância é, antes de tudo, um despertar para quem você realmente é. Você não nasceu para sobreviver, nasceu para expandir. Não nasceu para se encolher, nasceu para ocupar espaço. Não nasceu para repetir padrões, nasceu para criar novos caminhos. Esse potencial sempre esteve aí, esperando que você olhasse para ele com coragem, e é exatamente isso que está acontecendo agora. Ao ouvir estas palavras, algo dentro de você começa a reconhecer que existe uma versão sua muito maior do que aquela que o mundo viu até hoje. Uma versão que não tem medo de crescer, de ousar, de prosperar. Uma versão que sabe, lá no fundo, que merece uma vida extraordinária. Esse é o primeiro passo. Esse é o seu despertar. E daqui, tudo começa a se transformar. Tópico 2. A reprogramação interna. Como romper definitivamente os padrões de escassez que sabotam sua vida. Para desbloquear de verdade o seu potencial, você precisa encarar uma das maiores revelações da psicologia moderna. A sua mente não reage ao mundo como ele é, mas como ela foi treinada para percebê-lo. E esse treinamento, na maior parte das vezes, não foi feito por você. Ele foi moldado por conversas, medos, culpas, comparações, experiências marcantes, mensagens repetidas desde a infância e pela cultura de sobrevivência que nos ensinou a aceitar pouco, desconfiar de muito e duvidar de nós mesmos. É como se você estivesse carregando um software antigo tentando navegar em um mundo novo, e esse descompasso cria limitações que não têm nada a ver com a sua capacidade real. A boa notícia é que essa programação pode ser alterada. E quando você muda o código interno,
tudo ao seu redor começa a responder de forma diferente. É aqui que entra o conceito mais poderoso do mindset de abundância, a reprogramação consciente. Você não nasceu pensando pequeno, isso foi instalado em você. E se foi instalado, pode ser desinstalado, pode ser ressignificado, pode ser reescrito. A neurociência nos mostra que o cérebro é plástico, mutável, capaz de reorganizar conexões, criar novos caminhos e transformar antigos padrões. E isso significa que nenhuma crença limitante é permanente, nenhuma narrativa interna é definitiva, nenhum medo é uma sentença. O que você pensa sobre si mesmo pode ser totalmente diferente daqui a um mês, um ano, uma semana, dependendo da intensidade com que você decide assumir o comando da sua mente. Quando pensamos em pessoas extraordinariamente bem-sucedidas, muitas vezes acreditamos que elas nasceram com uma mentalidade privilegiada. Mas a verdade é que, na maioria dos casos, elas passaram por processos profundos de reconfiguração mental. Veja o exemplo de Howard Schultz, o homem que transformou a Starbucks em uma rede global. Ele cresceu em um ambiente marcado pela pobreza e poderia ter reproduzido o padrão de escassez que dominava sua família, mas escolheu outro caminho. Ele decidiu acreditar que seu futuro poderia ser maior do que o lugar onde nasceu. Ele criou uma visão de abundância onde não havia nenhuma evidência externa para sustentá-la. E essa decisão, apenas essa decisão, foi o ponto de virada que abriu portas, conexões e oportunidades que o levariam a criar uma das marcas mais reconhecidas do planeta. Outro exemplo claro é Oprah Winfrey, uma das mulheres mais influentes do mundo. Ela enfrentou traumas profundos, pobreza extrema e situações que fariam qualquer pessoa acreditar que não tinha futuro. Mas Oprah fez algo que você está fazendo agora. Decidiu que não seria prisioneira da sua história. Decidiu reescrever seu próprio roteiro mental. E com essa mudança, sua vida se transformou radicalmente. Ela não apenas alcançou sucesso, ela redefiniu o conceito de abundância para milhões de pessoas ao redor do mundo, não como riqueza material apenas, mas como expansão de propósito, consciência e impacto. Essa reprogramação interna, no entanto, não acontece por acaso. Ela exige consciência, exige presença, exige a capacidade de observar seus próprios pensamentos e perceber quando eles estão guiando você para baixo ao invés de impulsionar para cima. Quantas vezes você já se pegou pensando que não é suficiente, que não está pronto, que não tem o que é necessário? Quantas vezes uma oportunidade passou diante de você e sua primeira reação foi duvidar de si mesmo? Isso não é fraqueza, é condicionamento. Seu cérebro aprendeu a proteger você de riscos, mas, ao tentar te proteger, ele também te impede de crescer. E é por isso que a abundância não é sobre pensamentos positivos vazios, mas sobre reconstruir a base que define seu comportamento, suas escolhas e sua percepção do possível. A transformação começa quando você decide interromper a narrativa automática. Quando você percebe que aquele pensamento que diz "isso não é para você", não é seu, é herdado. Quando você percebe que a voz que te sabota repete frases que ouviu de outras pessoas e que, sem perceber, assumiu como verdade. Quando se dá conta de que sua visão de si mesmo foi moldada por pessoas que também estavam presas em escassez. E é nesse momento de lucidez que algo poderoso acontece. Você se separa da programação. Você percebe que não é ela. E quando isso acontece, você volta a ter escolha. A partir daí, surge a oportunidade de instalar novos significados, de ensinar seu cérebro a operar em expansão e não em medo, de reescrever as histórias que você conta para si mesmo, de substituir crenças que te encolhem por crenças que te multiplicam, de entender, profundamente, que você é muito mais do que seus pensamentos condicionados. E quando você começa esse processo, sua vida responde quase imediatamente, porque seu estado interno muda. E quando seu estado muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, seus resultados mudam. É simples e, ao mesmo tempo, transformador. Pessoas que operam em abundância aprenderam a viver nesse novo código mental. Elas enxergam oportunidades onde outros veem obstáculos, porque seu cérebro está treinado para procurar caminhos, não desculpas. Elas se movem com confiança, não por acreditarem que nunca falharão, mas por entenderem que falhas fazem parte do processo de expandir. Elas não têm medo de ousar porque sabem que a vida se molda ao tamanho da visão que carregam. E mais importante, elas pararam de acreditar na escassez. Elas sabem que existe mais do que o suficiente para todos. Sabem que o sucesso de outra pessoa não diminui o delas. Sabem que a prosperidade é um campo ilimitado,
não uma competição. Assim como um computador que precisa de atualização para funcionar melhor, sua mente também precisa de novos comandos, novos estímulos, novos caminhos neurais que sustentem essa nova identidade que você está começando a assumir. E isso não é um processo intelectual, mas emocional. É sentir-se merecedor. É sentir-se capaz. É sentir-se pronto. É sentir que você tem, sim, o direito de ocupar um espaço maior no mundo, porque quando essa sensação se instala, a abundância deixa de ser um conceito teórico e passa a ser uma força viva que guia suas atitudes, suas escolhas e sua expansão. O que você está iniciando agora é exatamente esse processo: reprogramar sua mente para que ela deixe de ser uma barreira e se torne a maior aliada da sua ascensão. E a partir deste ponto, tudo o que antes parecia distante começa a se aproximar. Tudo o que parecia difícil começa a se simplificar. E tudo o que parecia impossível começa a fazer sentido, porque sua nova vida começa quando sua mente começa a acreditar nela. Tópico 3. A lei do foco. Como sua atenção molda sua realidade e determina seu futuro. Existe um princípio silencioso, mas implacável, que governa praticamente todos os resultados da sua vida. Aquilo em que você foca, expande. Por mais clichê que essa frase possa parecer, ela traduz um dos mecanismos mais poderosos do cérebro humano. Seu sistema neural foi projetado para filtrar o mundo, selecionar informações e amplificar aquilo que você considera relevante. Isso significa que, conscientemente ou não, você está moldando sua experiência diária a partir dos pensamentos que escolhe alimentar. Quando alguém está preso em escassez, essa pessoa não percebe oportunidades porque seu foco está voltado para tudo aquilo que confirma a falta. E quando alguém opera em abundância, ela literalmente reorganiza sua atenção para enxergar caminhos, soluções e possibilidades que sempre estiveram ali, mas estavam invisíveis para uma mente condicionada pelo medo. O foco não é apenas uma habilidade, é um direcionamento energético. É a força invisível que decide o que você vê, como reage e o que atrai. A neurociência explica isso através do sistema de ativação reticular, um conjunto de neurônios que funciona como um radar interno, captando informações que estejam alinhadas com os pensamentos e emoções que você repete com frequência. Isso significa que o mundo é muito mais amplo do que aquilo que seus olhos conseguem perceber. Você não vê a realidade, vê a realidade filtrada pela sua mente, e essa percepção seletiva é o que determina se você vai prosperar ou se manter estagnado. Quando Thomas Edison estava tentando criar a lâmpada elétrica, enfrentou centenas de falhas consecutivas. A maioria das pessoas teria desistido, mas Edison operava mentalmente em abundância. Ele não focava no erro como prova de incapacidade, focava no aprendizado como evidência de evolução. Seu foco não era no obstáculo, mas na visão, e esse foco o guiou até transformar a General Electric em um marco na história da inovação. Isso nos mostra que pessoas extraordinárias não são definidas pela ausência de dificuldades, mas pela capacidade de manter o foco naquilo que desejam criar, mesmo quando tudo ao redor sugere desistência. Da mesma forma, Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, construiu sua fortuna com base em uma disciplina mental incomum. Enquanto o mercado financeiro se movia em pânico, ruído e distração, Buffett mantinha foco na lógica, na paciência e na abundância de oportunidades que sempre aparecem para quem sabe esperar. Ele não se deixa levar pelo medo alheio porque sua mente está treinada para observar com profundidade. Ele entende que aquilo que você escolhe focalizar determina suas decisões, e suas decisões determinam seu destino financeiro. Não é coincidência que ele seja reconhecido como um dos grandes mestres da prosperidade. Seu foco sempre esteve em construir, não em sobreviver. O mesmo acontece com qualquer pessoa comum que decide assumir o controle do próprio foco. Quando você se concentra no que falta, sua mente se fecha. Quando você se concentra no que é possível, sua mente se abre. É como se existissem duas versões suas convivendo dentro de você. Uma versão orientada pela escassez e outra orientada pela abundância. A versão que recebe sua atenção é a que se fortalece. Cada pensamento é como um músculo. Aquilo que você exercita, cresce. Aquilo que você ignora, enfraquece. E quando você percebe isso, entende por que tantas pessoas ficam presas em ciclos repetitivos. Elas não têm um problema de capacidade, têm um problema de foco. Quantas vezes você já foi sequestrado mentalmente por preocupações sobre o futuro? Quantas vezes ficou preso em "e se der errado? E se eu falhar? E se não for suficiente?"
Esse tipo de pensamento cria uma espiral descendente, drenando sua energia, obscurecendo sua criatividade e bloqueando sua ação. Isso acontece porque sua mente não consegue perseguir duas direções ao mesmo tempo. Ou você foca no medo, ou você foca na expansão. E a escolha desse foco determina se você vai viver reagindo ou criando, contraindo ou crescendo, sobrevivendo ou prosperando. A verdade é que ninguém treina o foco naturalmente. Em um mundo hiperestimulante, distrações se multiplicam a cada segundo. Redes sociais, comparações, opiniões alheias, notificações, expectativas externas. Tudo isso rouba fragmentos da sua atenção e enfraquece sua capacidade de construir algo significativo. O foco é sequestrado antes mesmo que você perceba, e quando a mente está dispersa, ela perde força, ela perde direção, ela perde propósito. Uma mente sem foco é como uma lanterna com a luz espalhada, ilumina tudo, mas não transforma nada. Uma mente focada, por outro lado, corta a escuridão como um laser e cria resultados extraordinários. Por isso, pessoas verdadeiramente prósperas escolhem conscientemente onde depositar sua atenção. Elas sabem que a vida é um espelho e que a energia que dedicam ao que desejam cria movimento, enquanto a energia dedicada ao medo cria paralisia. Elas observam o que está acontecendo, mas não se deixam dominar. Elas sentem emoções, mas não se deixam sequestrar por elas. Elas enfrentam desafios, mas não entregam sua atenção ao problema, entregam ao objetivo. E essa capacidade de redirecionar foco, mesmo em meio ao caos, é o que separa quem cresce de quem apenas sobrevive. Hoje, talvez você esteja percebendo que gastou boa parte da sua vida focando em preocupações, limitações ou dúvidas. Talvez você tenha dedicado mais energia ao que não quer do que ao que deseja. Talvez você tenha passado anos reforçando padrões que te mantiveram pequeno. Mas isso muda agora, porque agora você entende o mecanismo. Agora você sabe que pode treinar seu foco para trabalhar a seu favor. E isso é um divisor de águas. Quando você aprende a direcionar sua atenção, você assume o controle da sua história. Você começa a enxergar caminhos que não via antes. Começa a perceber sinais, conexões, encontros e oportunidades que sempre existiram, mas que estavam ocultos pelo ruído mental. O foco é a lente da criação. Tudo o que você deseja construir, conquistar ou transformar começa primeiro na sua atenção. É ali que você planta a semente da sua nova realidade. É ali que você decide qual versão de si mesmo vai assumir o comando, a versão limitada ou a versão expansiva. Quando você compreende isso profundamente, você percebe que a abundância não é um destino. É um estado mental que começa pela forma como você direciona seu olhar. E ao mudar essa lente, o mundo também muda. Este é o poder do foco. E, a partir deste momento, ele começa a operar a seu favor. Tópico 4. Identidade. O segredo oculto que decide se você será próspero ou preso ao mesmo lugar para sempre. Existe um princípio tão poderoso, tão determinante e tão ignorado pela maioria das pessoas, que quando você realmente entende e aplica esse conceito, sua vida dá um salto que parece quase sobrenatural. Esse princípio é simples, mas transformador. Você nunca vai superar a identidade que acredita ter. Não importa o quanto você queira prosperidade, não importa quantas técnicas você aplique, não importa quantas oportunidades apareçam, se sua identidade interna ainda estiver alinhada à escassez, você vai sabotar, adiar, minimizar ou destruir qualquer possibilidade de crescimento. É como tentar construir um arranha-céu sobre uma fundação frágil. Cedo ou tarde, tudo desmorona. A identidade é o conjunto de crenças, emoções e memórias que você usa para definir quem você é. Ela é formada por histórias repetidas, experiências vividas e interpretações que você fez sobre si mesmo ao longo da vida. E aqui está o ponto mais impactante. Sua identidade não reflete sua capacidade real, mas sim seu condicionamento emocional. Você pode ter talento, inteligência, visão e espírito de liderança. Mas, se sua identidade interna diz, eu não sou digno, isso não é para mim, eu não consigo, eu não mereço, ela vai agir como um limitador silencioso. Você até cresce, mas volta. Avança, mas recua. Conquista, mas perde. E a sensação é sempre a mesma. Algo te puxa para baixo, mesmo quando você está tentando subir. É aqui que entra a diferença brutal entre pessoas que prosperam e pessoas que se sabotam. Pessoas prósperas constroem identidades que sustentam crescimento.
Pessoas em escassez constroem identidades que sustentam sobrevivência, e a identidade sempre vence. Se você se enxerga como alguém capaz, resiliente e merecedor, sua mente cria comportamentos que confirmam essa visão. Mas, se você se enxerga como alguém limitado, sua mente cria comportamentos que confirmam essa limitação. Não porque você quer, mas porque sua identidade luta para manter coerência. O cérebro humano prefere a dor familiar ao sucesso desconhecido. Ele prefere repetir padrões do que enfrentar a incerteza de ser alguém novo. É por isso que mudar a identidade não é apenas transformação mental, é transformação emocional. É um renascimento interno. Grandes líderes e bilionários entenderam esse princípio intuitivamente. Veja o caso de Elon Musk, criador da Tesla e da SpaceX. Quando Musk começou a falar em colonizar Marte, criar carros elétricos revolucionários e reinventar o conceito de energia, as pessoas riram. Disseram que era impossível, disseram que era loucura, disseram que era arrogância. Mas Musk já havia construído internamente a identidade de alguém que expande limites. Ele não se definia pelo que o mundo acreditava possível, ele se definia pela visão que carregava dentro de si. E por causa disso, sua identidade puxou sua realidade para cima. Ele não precisou esperar a aprovação do mundo para agir. Ele precisou apenas ser coerente com quem ele escolheu ser. Outro exemplo poderoso é Sara Blakely, fundadora da Spanx, que se tornou a bilionária mais jovem dos Estados Unidos, começando com apenas $5.000 e um sonho. Ela enfrentou rejeições, portas fechadas, críticas, inseguranças. Mas, enquanto o mundo tratava sua ideia como algo pequeno, sua identidade interna dizia o contrário. Ela se via como alguém capaz, criativa, resiliente e destinada a fazer algo grande. E essa visão sobre si mesma foi tão forte que reorganizou suas atitudes e suas decisões. Ela não desistiu, ela insistiu, ela se reinventou, ela se elevou. E esse movimento interno foi tão poderoso que, inevitavelmente, o mundo teve de acompanhar. Esses exemplos mostram que a identidade não é apenas uma crença, é um imã. Ela atrai situações que confirmam aquilo que você acredita ser. E aqui está a parte mais profunda. Você nunca vai alcançar um resultado que sua identidade não consiga sustentar. Se você ganha mais dinheiro do que sua identidade acredita ser possível, você vai se sabotar até voltar ao nível que considera confortável. Se você entra em um relacionamento saudável, mas sua identidade diz que não é digno de amor, você vai criar conflitos que te leve de volta à dor conhecida. Se você começa a prosperar na carreira, mas sua identidade ainda está ligada à insegurança, você vai diminuir seu brilho para não sentir-se exposto. É por isso que tantas pessoas vivem em repetição. Repetem problemas financeiros, repetem relacionamentos tóxicos, repetem falta de oportunidades, repetem ciclos de escassez. Não é azar, não é destino, é identidade. E a boa notícia é que identidade não é fixa. Ela pode ser reconstruída, pode ser ampliada, pode ser fortalecida. Você pode criar uma identidade que sustente tudo aquilo que deseja viver. E esse é exatamente o ponto em que sua vida começa a se transformar de verdade. A construção da nova identidade começa quando você decide parar de repetir para si mesmo histórias que não te servem mais. Quando você percebe que sua visão de si mesmo não precisa ser definida pelo passado. Quando você entende que não é obrigado a continuar sendo quem você foi. Sim, você tem uma história, mas sua identidade não precisa continuar presa nela. Você pode escolher escrever um novo capítulo interno. Você pode decidir agora que é alguém capaz de prosperar intensamente. Alguém que merece abundância. Alguém que não tem medo de crescer. Alguém que sabe que seu valor não depende de aprovação externa. Alguém que se expande. A identidade é uma decisão diária. É o que você aceita acreditar quando ninguém está olhando. É o que você repete quando ninguém ouve. É o que você sente sobre si mesmo quando está em silêncio. E quando você escolhe conscientemente uma nova identidade, a identidade da abundância, sua vida externa começa a se reorganizar para combinar com essa nova visão. Pessoas diferentes entram no seu caminho. Oportunidades começam a surgir. A intuição fica mais forte. O medo diminui. A coragem aumenta. E você percebe que o mundo sempre esteve aberto para você. Era você que ainda não estava aberto para o mundo. A identidade de abundância é o que garante que tudo o que você conquistar permaneça. Ela sustenta seus resultados, ela sustenta seu crescimento, ela sustenta sua evolução, porque a verdadeira prosperidade não é sobre o que você tem,
é sobre quem você se torna. Quando você se torna alguém que vive em abundância por dentro, a abundância se torna inevitável por fora. Sua identidade passa a ser sua maior fonte de poder, sua base mais sólida, sua força mais silenciosa. E é a partir dela que você finalmente desbloqueia todo o seu potencial. Tópico 5. A energia da ação. Porque o universo responde quando você se move e se bloqueia quando você paralisa. Existe uma verdade universal que conecta ciência, espiritualidade, psicologia e todos os grandes mestres da prosperidade. O movimento cria resultado. A ação é a ponte entre a intenção e a manifestação. Você pode sonhar, visualizar, desejar, planejar, mas nada acontece até que você se mova. E esse movimento não precisa ser perfeito, grandioso ou calculado. Ele só precisa existir. Porque é a ação que envia um sinal ao cérebro, ao corpo e ao universo dizendo: eu estou pronto. Quando você age, você muda sua vibração interna, altera seu estado emocional e expande seu campo de possibilidades. Quando você paralisa, o universo paralisa junto. O problema é que muitas pessoas passam a vida inteira esperando sentir-se prontas para agir. Elas acreditam que precisam de mais confiança, mais clareza, mais dinheiro, mais conhecimento, mais tempo. E esse mais nunca chega. Porque a confiança vem depois da ação, não antes. A clareza se constrói durante o movimento, não na espera. O caminho aparece quando você começa a caminhar, não quando você fica parado olhando para o horizonte. É por isso que tantas pessoas se sentem estagnadas. Elas confundem indecisão com proteção. Mas indecisão não protege, ela paralisa. E a paralisia é o maior inimigo da abundância. Para entender isso profundamente, observe como grandes visionários agiram. Steve Jobs, fundador da Apple, não esperou ter a tecnologia perfeita para iniciar seu projeto. Ele começou com o que tinha: uma garagem, uma ideia e uma convicção. Ele se moveu antes de estar pronto. E esse movimento inicial criou um momentum tão poderoso que abriu portas que jamais seriam abertas se ele tivesse esperado a hora certa. A ação dele gerou novos encontros, novos recursos, novas soluções e um fluxo que só existe para quem tem coragem de começar. Jeff Bezos, ao criar a Amazon, tomou uma decisão que a maioria das pessoas classificaria como ousada demais. Largou um emprego estável em Wall Street para apostar em um mercado desconhecido. Ele não tinha garantia nenhuma de sucesso, mas ele tinha ação, ele tinha movimento, ele tinha a disposição interna de transformar visão em prática. E o universo responde a esse tipo de decisão com sincronicidade, expansão e oportunidades que só se revelam depois que você dá o primeiro passo. Ação não é apenas comportamento, é energia, é um sinal vibracional. Quando você está em movimento, sua mente entra em estado de criação. Ela ativa áreas do cérebro relacionadas à solução de problemas, inovação e foco. Seu corpo libera neurotransmissores ligados à motivação e à autoconfiança. É como se seu sistema inteiro dissesse: estamos avançando. E quando esse estado interno muda, as circunstâncias externas começam a se ajustar. Pessoas aparecem, ideias surgem, caminhos se conectam. A vida responde ao seu movimento. Mas quando você fica parado, o efeito é o oposto. Sua mente entra em estado de sobrevivência. Ela começa a criar histórias que justificam a inação. Ela exagera riscos, minimiza oportunidades, distorce a realidade. O medo cresce, a dúvida cresce, a insegurança cresce. Não porque você é fraco, mas porque está parado. A energia da paralisia alimenta a sensação de que nada é possível. E quanto mais você espera, mais pesado se torna começar. O cérebro humano é moldado pelo princípio da inércia. Aquilo que está parado tende a continuar parado. Aquilo que está em movimento tende a continuar em movimento. É por isso que pessoas bem-sucedidas não são necessariamente as mais inteligentes, mas as que se movem. Elas não esperam o momento ideal, elas criam o momento. Elas não esperam ter segurança emocional, elas constroem segurança através da ação. Elas não esperam eliminar o medo, elas avançam apesar do medo, e é exatamente isso que diminui o medo. Cada passo pequeno gera um passo maior, cada movimento cria força, cada escolha cria identidade. E sem perceber, você se torna alguém capaz de fazer coisas que antes pareciam impossíveis. Howard Schultz, da Starbucks, não sabia absolutamente nada sobre criar uma rede global quando decidiu transformar o que viu na Itália em um novo conceito de cafeteria nos Estados Unidos. Ele começou com entusiasmo, não com experiência. Ele começou com visão, não com recursos.
Ele começou com uma chama interna que dizia: "Isso precisa existir." E ao agir, ele ativou uma cadeia de eventos que mudaria não apenas sua vida, mas o comportamento social de milhões de pessoas. Esse é o poder da ação alinhada com a abundância. Mas é importante entender que ação abundante não é ação desesperada. Não é agir com ansiedade, pressa ou medo de perder. É agir a partir de uma energia interna de expansão, não de escassez. É agir conectado ao seu propósito, não às suas dúvidas. É agir movido por intenção, não por desespero. Quando sua ação nasce da abundância, ela tem força, clareza e direção. Ela não é aleatória, é coerente com quem você está se tornando. E essa coerência cria realidade. E aqui está uma revelação profunda. O universo só abre portas para quem está caminhando. Quando você dá o primeiro passo, mesmo que pequeno, você envia uma mensagem clara: "Eu acredito." E quando você acredita, o universo conspira. As pessoas certas surgem, as oportunidades florescem, as sincronicidades aumentam, a vida se mexe. Mas, se você não se mexe, nada se move, porque a energia externa só responde ao que você emite. Isso significa que, a partir de hoje, qualquer transformação que você queira viver começa com um único ato: ação. Não importa o tamanho, importa o simbolismo, importa o movimento, importa o gesto que comunica ao seu cérebro que você está avançando. E quando esse sinal é enviado, todo o seu sistema começa a reorganizar-se em favor do seu crescimento. A ação é a chave que destrava portas internas e externas. Quando você se move, você quebra padrões, rompe ciclos, desafia crenças antigas e se aproxima da versão grandiosa de si mesmo. Ação é coragem em movimento. Ação é fé praticada. Ação é o início de uma nova história. E quando você começa, ainda que sem saber exatamente como será o final, a vida surpreende, porque a abundância sempre favorece quem ousa se mover. Tópico 6. A frequência da abundância. Como sua energia interna atrai oportunidades, pessoas e resultados extraordinários. Existe um ponto na jornada da prosperidade em que você percebe que a abundância não é apenas um conceito mental, mas uma frequência emocional, uma vibração interna, um estado profundo de confiança, abertura e merecimento que reorganiza tudo ao seu redor. E quando você entende isso, sua vida começa a mudar, não apenas pelo que você faz, mas pelo que você se torna. É aqui que nasce o verdadeiro poder da abundância. Ela é menos sobre técnica e mais sobre energia, menos sobre esforço e mais sobre alinhamento, menos sobre lutar e mais sobre permitir. A física moderna, especialmente a física quântica, já reconhece que tudo no universo é energia, inclusive você. Seus pensamentos têm frequência, suas emoções têm frequência, sua intenção tem frequência. E aquilo que você emite cria campos de ressonância que atraem experiências compatíveis com sua vibração dominante. Isso significa que, mesmo sem perceber, você está enviando sinais para o mundo o tempo inteiro. E o mundo responde de acordo com o que você está emitindo. Pessoas que vivem em escassez não percebem oportunidades não porque não existam, mas porque sua vibração está desalinhada. Já pessoas que vivem em abundância atraem naturalmente conexões, sincronicidades e caminhos porque sua energia está sintonizada com a expansão. Esse fenômeno pode parecer abstrato, mas se torna extremamente claro quando observamos pessoas que alcançaram prosperidade extraordinária. Veja o caso de Richard Branson, fundador da Virgin Group. Branson não construiu um império apenas com habilidade estratégica. Ele tem uma energia vibrante, ousada, expansiva, otimista, quase contagiante. Quando ele entra em um projeto, a sensação é de que já está tudo dando certo antes mesmo de começar. Sua energia é tão alinhada à abundância que ele atrai parceiros, ideias e oportunidades que parecem simplesmente aparecer no momento certo. Nada disso é coincidência, é frequência. O mesmo se aplica ao magnata do entretenimento Walt Disney, fundador da Walt Disney Company. Disney enfrentou falências, rejeições e críticas devastadoras. Muitas pessoas teriam desistido. Mas Disney operava em uma frequência tão intensa de imaginação, alegria e possibilidade que sua visão se tornava inevitável. Sua energia interna era tão poderosa que acabava moldando a realidade externa. Ele atraía investidores que acreditavam na sua fantasia antes mesmo dela existir.
Ele atraía talentos que se sentiam inspirados pela sua vibração criativa. Ele atraía oportunidades porque sua frequência era de criação, não de medo. Ele vibrava futuro, e o futuro veio ao seu encontro. Quando você entende que sua energia é o ponto de partida de tudo, você começa a observar sua vida com mais lucidez. Percebe que seus resultados não refletem seu valor, mas seu estado interno. Percebe que momentos de estagnação estão muitas vezes ligados a emoções de medo, dúvida ou resistência. Percebe que quando você está confiante, leve, inspirado e conectado consigo mesmo, as coisas fluem. E não é porque o mundo mudou, é porque sua vibração mudou. É porque sua energia passou a ser compatível com aquilo que você deseja atrair. A abundância é uma frequência que nasce da coerência entre seu desejo e sua emoção. Não adianta dizer que quer prosperar, se, por dentro, você sente medo de crescer. Não adianta afirmar que quer uma vida melhor se, por dentro, ainda acredita que não merece. A energia não mente. Ela reflete exatamente o que você sente, não o que você diz. É por isso que tantas pessoas afirmam coisas que não conseguem manifestar. Elas estão mentalmente projetando um futuro, mas emocionalmente presas ao passado. Elas desejam expansão, mas vibram insegurança. Querem prosperidade, mas vibram escassez. E o universo responde à vibração, não ao discurso. A mudança começa quando você passa a alinhar sua emoção ao seu desejo. Quando você decide sentir-se merecedor antes mesmo de ter. Quando você decide sentir gratidão antes mesmo de receber. Quando você decide sentir confiança antes mesmo de ver resultado. Essa é a essência da frequência da abundância. Ela antecede a manifestação. Você primeiro vibra, depois atrai. Você primeiro sente, depois vive. Você primeiro se expande por dentro, depois se expande por fora. E quando isso acontece, a vida reage. Muitas pessoas acham difícil manter uma vibração elevada porque foram treinadas a viver em alerta, medo e preocupação. O mundo moderno reforça isso o tempo todo. Notícias negativas, comparações constantes, pressão por resultados imediatos, sensação de insuficiência. Mas sua vibração não é decidida pelo ambiente. Ela é decidida por você. É uma escolha diária, uma decisão intencional, uma disciplina emocional. E o segredo está em praticar microajustes internos ao longo do dia. Observar seu estado, mudar sua respiração, ajustar seus pensamentos, elevar suas emoções. Cada pequena mudança cria um impacto gigantesco na sua vibração. Empresas que prosperam globalmente operam nessa lógica energética, mesmo que não usem esse nome. Veja a cultura da Google, por exemplo. Sua inovação constante não nasce apenas de processos técnicos, mas de um ambiente emocional expansivo, onde pessoas se sentem livres, criativas e confiantes. A frequência do espaço influencia a criatividade, e a criatividade influencia o crescimento. A energia chega antes do resultado, sempre. Da mesma forma, empresas como Microsoft criam ecossistemas de colaboração, propósito e visão, porque sabem que o estado emocional coletivo molda a inovação. A frequência da cultura interna determina o tamanho da expansão externa, e isso vale também para você. Sua vida responde à sua energia, não ao seu esforço isolado. A frequência da abundância não ignora desafios, mas não se prende a eles. Ela compreende que problemas fazem parte da jornada, mas não definem a trajetória. Ela entende que obstáculos são pontes, não muros. Ela sabe que atrasos não são negações, mas ajustes. Ela reconhece que cada desafio contém uma oportunidade escondida, pronta para ser acessada por quem mantém a vibração elevada. Esse é o ponto em que você deixa de ser vítima do mundo e se torna coautor do seu destino. E a grande revelação é esta: você não precisa esperar que sua vida melhore para vibrar abundância. Você precisa vibrar abundância para que sua vida melhore. Seu estado interno é a causa. Seus resultados externos são o efeito. Quando você internaliza isso, sua relação com a prosperidade muda completamente. Você percebe que não depende de circunstâncias, mas de coerência entre coração, mente e energia. A frequência da abundância é, em última instância, o lembrete de que você é um campo de possibilidades, não um conjunto de limitações. Quando você se alinha a essa verdade, o mundo começa a responder com portas abertas, encontros inesperados, crescimento acelerado e uma sensação profunda de que você está exatamente onde deveria estar, caminhando para algo ainda maior. Tópico 7. O poder das crenças.
a raiz invisível que define seu teto de sucesso e sua capacidade de prosperar. Toda transformação real começa com uma verdade desconfortável, porém libertadora. Você não vive de acordo com seu potencial, você vive de acordo com suas crenças. É como se suas crenças fossem raízes subterrâneas, silenciosas, escondidas, mas responsáveis por tudo o que nasce na superfície da sua vida. Se as raízes forem fortes, saudáveis e expansivas, você cresce, floresce e prospera. Mas se forem frágeis, limitadas ou doentes, por mais que você se esforce, algo sempre parece te puxar para baixo. E o mais impressionante é que essas crenças, na maioria das vezes, não foram escolhidas conscientemente por você. Foram herdadas, copiadas, absorvidas, repetidas, instaladas antes mesmo que você soubesse o que significavam. E ainda assim, elas comandam sua vida. Uma crença não é apenas uma ideia, é uma convicção emocional. É um código interno que determina o que você acha possível, o que acha merecer, o que acha capaz de alcançar. Ela pode ser tão sutil que você nem percebe sua presença, mas sua influência é absoluta. Uma pessoa pode ter talento, disciplina, inteligência, experiência, e ainda assim se sentir presa. Porque não é a capacidade que determina o resultado, é o que você acredita sobre si mesmo. Se você acredita que não merece prosperar, você inconscientemente sabotará qualquer oportunidade. Se acredita que dinheiro é difícil, sua mente irá ignorar caminhos mais simples. Se acredita que sucesso exige sofrimento, você transformará sua jornada em algo pesado, mesmo sem perceber. E ao contrário, se acredita que prosperidade é natural, você passa a enxergar caminhos que antes pareciam escondidos. O exemplo de Phil Knight, fundador da Nike, ilustra perfeitamente isso. Antes de ser um magnata, Knight era apenas um jovem com uma ideia que muitos acharam absurda: construir uma empresa global baseada em um tênis japonês, sem capital, sem estrutura e sem garantia nenhuma de sucesso. Mas Knight tinha algo maior que recursos. Ele tinha crença de que seu sonho era possível, crença de que ele podia crescer além do que sua realidade inicial mostrava, crença de que existia espaço para algo grande, mesmo que ninguém enxergasse. Sua empresa quase quebrou diversas vezes, enfrentou rejeições, erros, dívidas e incertezas. Mas sua crença funcionava como combustível que reacendia o caminho todas as vezes que tudo parecia ruir. Ele acreditou até que o mundo acreditasse. E essa crença se tornou a base de um dos maiores impérios esportivos do planeta. Outro exemplo poderoso é o de Sara Blakely. Sim, citada novamente agora sob outro prisma, fundadora da Spanx. Mas, desta vez, o foco é entender como sua crença rompeu padrões familiares profundos. Sua família nunca teve riqueza e ela cresceu ouvindo frases que reforçavam inseguranças. Ela trabalhava vendendo fax para porta em porta, lidando diariamente com rejeições. Mas, internamente, ela carregava uma crença diferente, de que era capaz de criar algo grande, mesmo sem investir milhões, mesmo sem ter contatos, mesmo sem ter experiência no setor da moda. Sua crença não era arrogância, era alinhamento. Ela enxergava possibilidades onde outras pessoas só enxergavam limitações. E essa crença foi tão forte que fez com que o impossível se tornasse simples, transformar uma ideia caseira em uma empresa bilionária. Crenças funcionam como lentes que moldam sua percepção. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e interpretá-la de maneiras completamente diferentes, gerando resultados opostos. Uma vê oportunidade, a outra vê risco. Uma vê crescimento, a outra vê ameaça. Uma vê aprendizado, a outra vê fracasso. E a diferença não está na situação, mas na lente. Essa lente pode te empurrar para cima ou te manter preso. E quando você percebe isso, entende que a luta não é contra o mundo, é contra as histórias internas que você ainda aceita como verdade. A pergunta é: de onde vêm essas crenças? Elas surgem da infância, dos comentários aparentemente inocentes que você ouviu, das comparações, das expectativas familiares, das experiências que te marcaram emocionalmente. Elas surgem de professores que duvidaram de você, de pessoas que projetaram suas próprias limitações sobre sua vida, de situações dolorosas que você interpretou como prova de que não era suficiente. E quando essas crenças são repetidas emocionalmente, elas se transformam em verdades internas, mesmo que sejam completamente falsas. Mas aqui está a parte mais libertadora de todas. Nenhuma crença é fixa. Crenças são apenas interpretações.
e interpretações podem mudar. Você pode reescrever as narrativas internas que te limitam. Pode substituir crenças antigas por crenças mais fortes, mais amplas, mais alinhadas à pessoa que você está se tornando. Pode decidir que crenças não representam mais quem você deseja ser. Pode romper com a herança emocional que te faz repetir padrões que não pertencem à sua identidade real. Empresas gigantes também entendem que crenças moldam destinos. Veja a trajetória da Coca-Cola. A crença que guiou sua expansão não foi apenas sobre vender refrigerante, mas sobre representar felicidade, união, celebração. Essa crença se tornou tão forte que moldou campanhas, estratégias, investimentos e até o posicionamento emocional da marca por décadas. A crença gerou cultura, a cultura gerou comportamento, o comportamento gerou resultado, e isso vale igualmente para indivíduos. A mudança de crença acontece quando você decide parar de confirmar narrativas antigas. Quando percebe que aquela voz que te diz que não vai dar certo não é sua, é uma programação emocional. Quando entende que a dúvida que te paralisa não vem do futuro, mas do passado. Quando enxerga que sua mente criou um teto baseado em experiências antigas, não em seu verdadeiro potencial. É aí que o rompimento acontece, no instante em que você reconhece que a crença não é você. E quando isso acontece, algo extraordinário se abre dentro de você. A vida deixa de ser sobre evitar riscos e passa a ser sobre explorar possibilidades. Você começa a acreditar que é capaz de viver uma vida maior. Começa a acreditar que merece prosperidade. Começa a acreditar que tem poder para transformar sua realidade. Essa mudança interna altera seu comportamento, sua postura, sua energia e sua relação com o mundo. Pessoas começam a te tratar de forma diferente. Oportunidades começam a se aproximar. O universo começa a responder com sincronicidade porque sua vibração se elevou e sua crença mudou. A crença é a raiz, o resultado é o fruto. E quando a raiz muda, o fruto inevitavelmente muda também. Tópico 8. A realidade que você cria. Como suas emoções, decisões e visão definem o mundo que você experimenta. Existe um momento na jornada de qualquer pessoa que desperta para a sua verdadeira potência em que ela percebe algo quase chocante. A realidade não é algo que simplesmente acontece com você. É algo que você cria, seleciona, interpreta e manifesta a partir do seu estado interno. Tudo o que você vive é filtrado pela forma como você pensa, sente e reage. E a grande revelação é que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e produzirem realidades completamente diferentes. A diferença não está no evento, mas no criador. E esse criador é você. A realidade é profundamente subjetiva. Você não enxerga o mundo como ele é. Você enxerga o mundo como você é. Suas emoções moldam sua interpretação. Suas crenças moldam suas escolhas. Sua identidade molda sua postura. Seu foco molda sua percepção. E suas decisões moldam seu destino. Quando você entende isso, você sai do papel de vítima das circunstâncias e entra no papel de autor da própria história. E esse é um dos maiores saltos de consciência que um ser humano pode dar. A ciência já admite que nossa percepção é muito mais criativa do que objetiva. Seu cérebro, por meio de bilhões de conexões neurais, não registra a realidade de forma neutra. Ele reconstrói a realidade a partir dos seus filtros internos. Ele seleciona o que você percebe, ignora o que considera irrelevante e interpreta cada situação com base no seu modelo mental. Isso significa que sua realidade atual é, na verdade, um reflexo direto do estado emocional e energético que você cultivou ao longo da vida. E, se você muda seu estado interno, sua realidade externa inevitavelmente muda. Pessoas extraordinárias entendem esse princípio intuitivamente, mesmo que não usem termos científicos para explicá-lo. Veja, por exemplo, o caso de Walt Disney, criador da Walt Disney Company. Ele não enxergava o mundo como ele era, ele enxergava o mundo como ele poderia ser. Antes de existir o lugar mais feliz da Terra, existia um homem com uma imaginação colossal e uma capacidade quase infantil de acreditar em mundos invisíveis. O que para muitos era fantasia, para ele era possibilidade. Sua visão interna era tão forte que acabou moldando a realidade externa. Ele literalmente criou um universo que antes só existia em sua mente, e milhões de pessoas passaram a viver dentro desse universo. Essa é a força de uma realidade criada pela visão. Outro exemplo poderoso é o de Oprah Winfrey.
Ela nasceu em condições extremamente adversas, em um ambiente onde a maioria das pessoas acreditaria que o destino estava selado. Mas Oprah decidiu que sua realidade seria diferente. Ela decidiu reinterpretar seu passado não como sentença, mas como combustível. Decidiu enxergar suas dores como portais para sua força. Decidiu que sua história não seria definida pela escassez que viveu, mas pela abundância que estava destinada a criar. E essa decisão mudou completamente sua realidade. Ao mudar sua narrativa interna, ela transformou sua narrativa externa. Ao mudar sua identidade, ela mudou seu mundo. Ao mudar sua vibração, ela mudou sua vida. Sua realidade atual, de uma das mulheres mais influentes do planeta, não nasceu das circunstâncias, mas do poder interno que ela decidiu ativar. A realidade é profundamente influenciada pela forma como você reage às situações. Quando você reage com medo, sua mente fecha portas. Quando reage com coragem, portas se abrem. Quando reage com dúvida, as possibilidades se encolhem. Quando reage com confiança, elas se expandem. Sua realidade é plasticamente moldada pelo seu estado emocional. Por isso, duas pessoas diante do mesmo desafio têm experiências tão diferentes. Uma desmorona, a outra cresce. Uma se paralisa, a outra se reinventa. Uma vê ameaça, a outra vê oportunidade. O mundo não mudou. Quem mudou foi o Criador da realidade. E é aqui que você entende que a abundância não é algo externo que você conquista, é algo interno que você ativa. Quando você sente abundância, não como desejo intelectual, mas como estado emocional, sua percepção muda. Seu corpo relaxa, sua criatividade desperta, sua visão se expande, sua energia se eleva. E quando isso acontece, sua realidade responde. Pessoas surgem, oportunidades aparecem, o fluxo da vida fica mais leve. Não porque o universo magicamente mudou, mas porque você mudou e agora está percebendo e atraindo o que antes estava fora da sua frequência. Empresas gigantes também criam realidades ao invés de apenas reagirem ao mercado. Veja o caso da Netflix. Antes de dominar o planeta, a empresa era apenas uma locadora de DVDs pelo correio, mas sua equipe enxergou uma realidade futura que ninguém mais conseguia ver. Uma realidade digital, fluida, global, sem limites físicos. Eles decidiram agir a partir da visão, não da condição atual. E ao fazer isso, mudaram completamente a forma como o mundo consome entretenimento. Eles criaram uma realidade que não existia antes, e o mundo seguiu essa criação. Isso é abundância em escala empresarial. O mesmo acontece com você. Sua vida muda quando você decide parar de reagir ao mundo e começar a criar o mundo que deseja viver. Você cria quando escolhe pensamentos que expandem ao invés de contrair. Você cria quando transforma emoções pesadas em emoções elevadas. Você cria quando decide que merece estar em ambientes que te fortalecem, não que te diminuem. Você cria quando toma decisões alinhadas à vida que quer, não à vida que teme perder. Você cria quando escolhe olhar para si mesmo como alguém capaz, digno e pronto. E aqui está uma das maiores chaves deste tópico. Você está criando sua realidade mesmo quando não percebe. Se não cria conscientemente, cria inconscientemente. Se não cria a partir da abundância, cria a partir da escassez. Mas você sempre está criando. A diferença está em escolher criar com intenção, criar com propósito, criar com consciência, criar com responsabilidade emocional, criar com alinhamento interno. Porque quando você cria com intenção, o mundo ao seu redor se reorganiza para refletir sua nova vibração. Quando você entende que é o autor da sua realidade, algo desperta dentro de você. Uma força silenciosa, mas avassaladora, que te lembra de que nada está fora do seu alcance, que nada é inalcançável, que nada é impossível, que a vida não está acontecendo contra você. A vida está respondendo a você. E quando você se torna alguém que vibra em abundância, pensa em abundância, age com abundância e sente abundância, a vida não tem escolha a não ser se expandir ao seu redor. Sua realidade é um espelho. E o que você está prestes a viver, a partir do momento em que desperta para esse poder, é algo que muitas pessoas passam a vida inteira sem descobrir. Você cria o mundo que habita. Tópico 9. O ciclo da expansão. Como se tornar uma pessoa que evolui constantemente e transforma sua vida em um movimento ascendente. Existe um ponto na vida de toda pessoa que desperta para a abundância em que ela percebe que prosperidade não é um evento, mas um processo. Não é um destino, mas um ciclo.
Um ciclo contínuo de expansão, aprendizagem, ação, ajuste e evolução. A vida não se transforma de uma vez só. Ela se transforma em camadas, em ondas, em fases sucessivas que se expandem à medida que você se expande. A prosperidade não é algo que acontece repentinamente, ela acontece gradualmente, até que, de repente, parece que tudo mudou. Mas essa mudança repentina nada mais é do que a soma de inúmeras microexpansões internas que você alimentou todos os dias. E essa é uma das verdades mais libertadoras que existem. Você não precisa se tornar a versão final de si mesmo agora. Basta tornar-se hoje um pouco mais expansivo do que ontem. Basta dar um passo que ontem você não teria coragem de dar. Basta escolher um pensamento mais alto, uma emoção mais elevada, uma decisão mais alinhada. Basta acender uma pequena centelha interna de expansão. E essa centelha se torna chama, depois fogo, depois uma força impossível de deter. A expansão começa pequena, mas, quando começa, não para. Pessoas que alcançam prosperidade extraordinária dominam esse ciclo intuitivamente. Elas sabem que não precisam ter tudo resolvido para crescer, não precisam ter todas as respostas para avançar, não precisam saber o caminho inteiro para começar. Elas apenas se comprometem a expandir, sempre. A expansão se torna identidade, hábito, cultura interior. E quando isso acontece, nada consegue pará-las. Um exemplo extraordinário desse ciclo é a trajetória de Reed Hastings, fundador da Netflix. A empresa nasceu como uma locadora de DVDs pelo correio, mas Hastings tinha uma mentalidade expansiva. Enquanto o mercado inteiro estava limitado ao modelo tradicional, ele enxergava movimentos futuros, tendências, mudanças profundas no comportamento humano. E ao invés de se apegar ao que já funcionava, ele se permitiu evoluir. Transformou sua empresa não uma vez, mas várias vezes. Primeiro com streaming, depois com produções originais, depois com tecnologia de recomendação. A cada expansão interna, a empresa expandia externamente. O ciclo era constante: visão, ação, aprendizado, ajuste, reinvenção. E esse ciclo criou um império global. O mesmo acontece com líderes visionários como Satya Nadella, CEO da Microsoft, que assumiu a empresa em um momento de estagnação e a levou para uma das maiores reinvenções da história corporativa. Nadella sabia que nada cresce sem expansão interna. Ele mudou a cultura, ampliou a mentalidade, trouxe vulnerabilidade, colaboração e inovação para o centro da identidade da empresa. E esse movimento interno reorganizou tudo externamente: performance, produtos, liderança global, inovação tecnológica. Ele entendeu o ciclo da expansão e colocou toda a empresa para vibrar nesse ritmo. O resultado foi uma Microsoft renovada, poderosa, viva, pulsante. Mas o mais inspirador é que esse ciclo não é exclusivo de grandes líderes empresariais. Ele é acessível a qualquer pessoa que entenda que a vida responde ao movimento interno antes de responder ao movimento externo. A expansão começa quando você decide que não vai repetir versões antigas de si mesmo. Quando decide que não vai tolerar mais pensamentos que te limitam. Quando decide que não vai viver de acordo com crenças herdadas. Quando decide que cada dia será uma oportunidade de se tornar alguém mais consciente, mais corajoso, mais preparado e mais alinhado com a vida que deseja. A expansão não exige perfeição, exige intenção. Ela nasce de pequenas escolhas acumuladas. A escolha de estudar quando o mundo espera que você desista. A escolha de cuidar do seu emocional quando seria mais fácil ignorá-lo. A escolha de agir mesmo sem certezas. A escolha de tentar novamente depois de um erro. A escolha de enxergar oportunidades onde antes você só via obstáculos. Essas escolhas criam um ciclo interno que, quanto mais você alimenta, mais forte se torna. E o mais fascinante é que a expansão cria mais expansão. Quando você cresce internamente, atrai experiências que exigem que você cresça ainda mais. Quando você se fortalece, a vida te entrega desafios compatíveis com sua nova força. Quando você amplia sua visão, novas possibilidades aparecem. É como se o universo estivesse sempre pronto para te entregar o próximo nível, desde que você esteja pronto para recebê-lo. A expansão é uma dança entre você e o mundo. Você dá um passo e a vida dá outro. Você se move e a realidade se reorganiza. Você se eleva e tudo ao redor se eleva junto. Mas é importante entender que a expansão também exige coragem emocional. Crescer dói. Evoluir exige deixar para trás versões suas que foram importantes em algum momento,
mas que agora não servem mais. A expansão exige desapego, exige aceitar que você não pode carregar a si mesmo do passado para a vida do futuro. Exige reconhecer que mudanças profundas às vezes afastam pessoas, realinham relações, redefinem caminhos. Mas isso não é perda, é purificação. É o ciclo natural da vida abrindo espaço para o novo. Nada entra se você não cria espaço, e espaço só aparece quando você decide soltar. É exatamente por isso que tantas pessoas travam. Elas querem crescer, mas não querem abandonar seus padrões. Querem prosperar, mas não querem abandonar hábitos de escassez. Querem evoluir, mas não querem enfrentar seus medos. Querem uma nova realidade, mas se recusam a deixar morrer a versão que habita a antiga. Só que expansão é incompatível com acomodação. Você não pode se expandir sendo quem você sempre foi. A expansão exige atualização constante, mental, emocional, energética e comportamental. Quando você aceita esse ciclo como parte natural da jornada, tudo muda. Você para de interpretar desafios como sinais de fracasso e passa a entendê-los como convites. Você para de temer mudanças e passa a abraçá-las. Você para de buscar resultados imediatos e passa a confiar no processo. Você entende que cada etapa traz algo que você precisa para a etapa seguinte, e isso cria uma sensação profunda de confiança, fluidez e propósito. A expansão constante transforma você em alguém que não apenas alcança metas, mas se torna a pessoa preparada para sustentá-las. E esse é o verdadeiro significado de prosperidade, evolução contínua. Cada novo crescimento cria um novo degrau. Cada nova decisão cria um novo caminho. Cada nova consciência cria uma nova realidade. E quando você percebe isso, entende que está vivendo não uma vida qualquer, mas uma vida em movimento ascendente. Você deixa de ser alguém que espera e se torna alguém que cria. Deixa de ser alguém que sobrevive e se torna alguém que prospera. Deixa de ser alguém que repete e se torna alguém que se reinventa. Esse é o poder do ciclo da expansão. Ele transforma você no protagonista consciente da sua própria evolução. Tópico 10. O renascimento da sua vida. A hora de assumir seu poder, honrar sua grandeza e escolher o caminho da abundância. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa jornada. Depois de atravessar consciência, identidade, crenças, foco, energia, ação, expansão e criação de realidade, existe um momento em que tudo se encontra, tudo se alinha e tudo se ilumina dentro de você. Esse momento é agora. E ele representa algo que poucas pessoas na vida têm a coragem de viver. O renascimento consciente. Não um renascimento místico, mas um renascimento emocional, mental, energético e existencial. É quando você finalmente entende, não apenas com a mente, mas com o coração, que a vida que você sempre sonhou não está lá na frente. Ela está aqui, pronta para começar no exato instante em que você decide assumir seu verdadeiro poder. A verdade é que, por muito tempo, você carregou uma versão de si mesmo que não corresponde ao seu potencial. Uma versão moldada por medos antigos, por narrativas que você não escolheu, por crenças que foram colocadas em você, por circunstâncias que você interpretou como destino. Essa versão foi necessária até aqui. Ela te protegeu, te sustentou, te trouxe sobrevivência. Mas sobrevivência não é vida. Sobrevivência não é propósito. Sobrevivência não é futuro. E se você chegou até este ponto, é porque algo dentro de você já sabe que essa versão não pode continuar sendo a protagonista da sua história. Existe uma força dentro de você, silenciosa, mas presente, que está pedindo para nascer. Uma força que sempre existiu, mas que foi abafada por camadas e camadas de condicionamento. Essa força é sua verdadeira identidade. Abundante, confiante, criativa, corajosa, intuitiva, poderosa. Uma identidade que não teme a expansão, que não teme o novo, que não teme a grandeza. Uma identidade que reconhece o próprio valor e se recusa a viver pequenas narrativas. Uma identidade que sabe que foi feita para mais, e esse mais não é ambição vazia, é propósito, impacto, presença, plenitude. A vida que você deseja está esperando você soltar a vida que está tentando proteger, porque você não pode caminhar para diante segurando com força aquilo que já venceu seu tempo. A versão antiga de você, aquela que duvida, que hesita, que se esconde, que se encolhe, não consegue entrar na vida que você está criando. Ela não tem as habilidades emocionais necessárias para prosperar no próximo nível. Ela não tem a coragem necessária para seguir adiante.
Ela não tem a vibração necessária para atrair o que você deseja viver, e por isso, ela precisa ser honrada e deixada para trás. A conclusão deste vídeo não é um fechamento, é uma abertura, é uma porta se escancarando dentro de você. É um convite para o início da sua verdadeira jornada. Uma jornada em que você para de repetir o passado e começa a criar o futuro. Em que você deixa de pedir permissão ao mundo e começa a se autorizar. Em que você deixa de esperar oportunidades e começa a atraí-las. Em que você deixa de buscar validação externa e começa a se validar. Em que você deixa de viver uma vida de escassez emocional e começa a viver uma vida de abundância integral. E talvez você esteja sentindo agora uma mistura de excitação e medo. Isso é absolutamente normal. O medo não aparece para te impedir. Ele aparece para te avisar que você está entrando em território novo. E território novo é exatamente onde a expansão acontece. O medo não é o inimigo. O medo é o sinal de que você está cruzando a fronteira da versão antiga para a versão verdadeira. Mas é a coragem que decide a direção. Coragem não é a ausência de medo. É a decisão de seguir mesmo tremendo. É a escolha de confiar mesmo sem garantias. É a escolha de dizer, eu mereço mais, mesmo quando sua história antiga sussurra o contrário. Quando você escolhe a abundância, algo extraordinário acontece. Sua energia muda, sua vibração muda, suas relações mudam, seu foco muda, seus hábitos mudam, suas escolhas mudam, seu mundo muda, porque o universo responde à versão que você decide ser. Ele não responde aos seus desejos superficiais, ele responde à sua vibração profunda. Você se torna um campo magnético para oportunidades, sincronicidades e resultados que antes pareciam inacessíveis. E isso não é coincidência. Isso é coerência. A coerência entre quem você é internamente e a vida que você deseja viver externamente. Este é o momento em que você deixa de ser espectador e se torna criador. Em que você deixa de ser prisioneiro da sua história e se torna autor do seu futuro. Em que você deixa de sobreviver e começa a viver. Tudo o que você aprendeu até aqui não foi para te inspirar momentaneamente, mas para te preparar para uma decisão. E essa decisão é simples, mas profundamente transformadora. Você está pronto para escolher a abundância? Não como conceito, mas como identidade. Não como desejo, mas como postura. Não como teoria, mas como prática diária. Porque quando você diz sim, sua vida inteira se reorganiza ao redor dessa escolha. E aqui está a verdade final, a mais poderosa de todas. Nada nem ninguém fora de você tem o poder de impedir a sua expansão. O único poder que pode te limitar é o que você entrega às suas próprias dúvidas. Mas, quando você retira esse poder da dúvida e devolve para você, tudo muda. Você se levanta emocionalmente. Você desperta energeticamente. Você se expande espiritualmente. Você se reposiciona no mundo com uma força que não pode ser ignorada. E é assim que a abundância se torna inevitável. A vida está te chamando, não para repetir padrões antigos, mas para criar algo totalmente novo. Não para viver com medo, mas para viver com propósito. Não para sobreviver, mas para prosperar. Não para encolher, mas para ocupar o espaço que sempre foi seu. Este é o seu momento. Esta é a sua hora. Esta é a sua nova história começando diante dos seus olhos. Você já está pronto. Agora, basta dizer sim. Se este vídeo despertou algo dentro de você, se alguma parte sua reconheceu que está pronta para viver uma vida maior, mais abundante, mais consciente e mais próspera, então eu quero te pedir uma coisa. Não deixe essa energia morrer aqui. Dê continuidade à sua expansão. Clique em inscrever-se agora no canal para continuar recebendo conteúdos que elevam sua mente, sua identidade e sua capacidade de criar a realidade que você merece viver. Aperte o like para que o YouTube entenda que este vídeo transformou você e entregue essa mensagem para ainda mais pessoas que precisam ouvir o que você ouviu hoje. Escreva aqui nos comentários qual foi a parte deste vídeo que mais tocou sua alma e qual decisão você está tomando a partir de agora para entrar definitivamente no caminho da abundância. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que você sabe que está preparado para despertar e criar uma nova vida ao seu lado. Porque no fim das contas, a abundância não é sobre caminhar sozinho, é sobre elevar-se e elevar outros com você. Então, respire fundo, sinta a sua grandeza e clique agora em inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. A sua nova vida começou.
E eu estarei aqui, com você, em cada passo dessa jornada.